Sabe, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tava nas minhas gravações aqui, nas minhas caminhadas, pensando uma coisa. Quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar direção de Deus. Por quê? Porque somente Deus ele consegue te dar o discernimento e a sabedoria para você utilizar, você abrir a mente e raciocinar, porque nós, seres humanos, somos os únicos que temos uma inteligência que é capaz de mudar uma vida, que é capaz de fazer uma evolução na situação de qualquer pessoa, seja essa qual for a situação. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, que eu indico você fazer, é você analisar e ver o que você tem ao seu redor. O que você tem perto de você que dá para agregar valor e te ajudar naquilo que você mais quer fazer. Eu acredito que isso é uma das coisas principais que você tem que pensar. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma ferramenta, você tem alguma coisa ali que pode agregar valor na tua vida, mas você não tem visão, você não vê, você não consegue ter ali o discernimento de que aquilo pode te tirar da situação que tu tá. Então a primeira coisa que você tem que pensar é: o que eu tenho comigo? O que eu tenho perto de mim que eu possa fazer render? Você tem que pegar um limão, e fazer desse limão uma limonada. Porque 1 mais 1 é igual a 2 e assim sucessivamente. Eu até cheguei a pensar que falar é muito fácil, difícil é fazer, realmente, gente. Isso eu devo concordar, falar é fácil. Só que tem um porém, ó. Quando você se revolta com alguma situação na sua vida e você começa a lutar, batalhar em prol de alguma coisa que você queira, ou quando de repente você já não suporta mais estar vivendo uma situação que você tem vivido com a sua família, você chega a um nível máximo que você é obrigado por si próprio, pela sua própria consciência, a correr atrás de um objetivo que possa te tirar dessa situação. Eu tenho propriedade para falar isso? Tenho, gente, porque eu já passei muita dificuldade. Mas assim como eu entrei nelas, eu também saí delas, eu consegui sair delas. Então, o que eu indico para você que você faça? Começa hoje, não espera para amanhã. Por quê? Porque quanto mais você postergar, mais difícil, mais árduo vai ser para você. Muitas vezes, eu mesmo, tem coisa que eu quero fazer e eu fico postergando. E aí depois que eu acordo para minha realidade, né? Já era para mim ter feito isso. Olha aí, gente. Então, pessoal, faça hoje o que você tem que fazer hoje. Por amor de si próprio. Por amor, sabe de quem? Daqueles que dependem de você. Porque se você não fizer, você vai padecer mais e mais. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu senti uma necessidade muito grande de fazer algo a mais. Só que às vezes não é só querer. Não é só você sair de forma aleatória fazendo as coisas sem pensar, sem planejar, principalmente sem pedir orientação a Deus. Porque não dá certo, gente, não dá certo. Você tem que contar com Ele. Você precisa contar com Ele. Eu vou por aqui. Você precisa contar com Ele para que Ele possa te dar sabedoria, discernimento do que você deve fazer. Você tem que pensar nos seus próximos, naqueles que dependem de você. E eu te falo mais, outra coisa que eu aprendi também, em meio às dificuldades da vida, que a vida oferece, é você fazer as coisas mesmo sem vontade. Se você for esperar a vontade bater, você não faz. Então, se você tem algo para fazer, faça. Não, mas eu não estou com vontade, faça. Não, vou deixar para depois, faça agora. Não, mas eu estou esperando um fulano. Não dependa de ninguém. Se você for depender de alguém, desculpa a palavra, você está lascado. Porque nem todo mundo vai ter o mesmo objetivo que você.
Nem todo mundo vai ter a mesma coragem que você. Às vezes ter coragem, gente, não é ter disposição, não. Disposição é quando você está com a disposição. Agora, coragem é quando você levanta da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito, mesmo sem você estar com disposição. Por exemplo, muitas vezes tem dias que eu quero sair, né, para gravar os meus conteúdos, mas eu ando sem disposição. Às vezes um dia de domingo, mas mesmo sem estar com disposição, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Então, gente, não espere, faça o que tem que ser feito, porque o que eu mais penso é que você que está me assistindo aqui nesse momento pode ter alguém que é dependente de você. Você entende a escala do negócio? Você entende onde é que eu quero chegar? Por isso que eu falo para vocês, gente, se a gente for pensar somente nesse quesito de ter força de vontade, a gente pode acabar se rodando. Eu já passei muito sufoco pela questão de postergar muitas coisas. E olha só, por mais que eu precise, eu não consigo ser também um super-herói. Eu até já cheguei a comentar isso com a Bergane, a minha mulher. Em meio às dificuldades, a gente até tenta, a gente se esforça, a gente corre atrás. Só que às vezes a gente não consegue ser um super-herói. Porque, gente, tem coisa que foge do teu controle. Tem coisa que você não consegue fazer, não dá. E aí eu acredito que é nessa hora que você tem que entender que você depende de Deus. Você precisa contar com uma força sobrenatural. E independentemente de qualquer religião, de você que está aqui me assistindo, a minha crença é essa e ninguém muda. Respeito, mas a minha crença, ninguém muda. Só há um Deus. E eu creio que esse Deus, ele tem me ajudado, ele tem visto as minhas batalhas, tem visto as minhas lutas, tem me ajudado com tudo que eu preciso. Na minha vida, gente, já aconteceu o caso de Deus ele agir assim como ele agiu na época de Moisés, quando o povo estava entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Você imagina, você olha para um lado, você vê a morte, você olha para o outro lado, você vê a morte também. Não falo assim que isso aconteceu comigo em termos de morte, mas eu falo, gente, no sentido figurado, de trazer isso para as dificuldades do dia a dia. É nesse sentido que eu estou falando para vocês. Então, eu já presenciei mesmo, de fato, de verdade, Deus agindo na minha vida assim, dessa forma, sabe? Deixa eu ir por aqui, porque aqui tem uma ciclovia. Então a gente precisa se apegar com Deus, principalmente quando você entende que você não tem mais forças para você agir, você reagir diante de alguma situação. Mas, gente, olha só, nunca é o fim. Nunca é o fim. Sempre haverá uma porta, sempre. E eu falo mais. Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que, independentemente se você crê nele ou não, se você acredita nele ou não, ele tem amor por ti. E ele é presente na tua vida. Eu falo isso porque mesmo quando eu não exercia fé, hoje em dia, nos dias atuais, eu reconheço que Deus ele já olhava por mim. Em muitas situações, ele já olhava por mim. E hoje, graças a Deus, eu reconheço isso. E tenho, né, obviamente, claro, a oportunidade de estar aqui nesse momento, fazendo uma caminhada e compartilhando um pouco com vocês da minha vida. Falar em compartilhar, eu aproveito para falar aqui para vocês que compartilhar é repartir. A palavra é partilhar. Só que nem tudo você tem que partilhar. Muito cuidado. Às vezes você abre a boca para falar uma coisa que não era para ter falado. Então você precisa
ter discernimento e sabedoria para você saber o que você está falando, com quem, onde, porque o local também ele pode afetar ou ele pode causar algum dano até maior do que algo que você possa imaginar. Às vezes você está falando uma coisa para alguém, mas você não sabe quem está ao seu redor. Você não sabe quem é que está te ouvindo ali, naquele momento que você está conversando com alguém. Então é necessário que você tenha bastante cuidado quando você for partilhar com alguém alguma coisa da sua vida. E reforço, nem tudo você pode partilhar. Sabe por quê? Porque tem coisa que é muito pessoal. Tem coisas que você não precisa falar. E aí você acaba entregando para a pessoa uma coisa que futuramente ela pode usar contra você. E aí você vai se arrepender amargamente. Eu te digo isso é porque eu acho que eu já passei por momentos na minha vida que eu entendi que eu já falei demais, muita coisa que não era para ter partilhado, eu acabei partilhando. Eu conheço uma pessoa, óbvio que eu não vou citar nome, né? Claro também que eu não vou citar de onde é, enfim. Mas eu conheço uma pessoa que às vezes compartilha coisas de dentro de casa, do que vive dentro de casa. E tem coisas que eu acho muito sensível para você partilhar com alguém. Por mais que esse alguém seja um amigo próximo, por mais que esse alguém seja um amigo bem íntimo, ou até um parente, gente. Só que você tem que entender que tem assuntos que são seus, não pertencem a mais ninguém. E nisso você tem que ter muito cuidado quando você for partilhar com alguém alguma coisa que mais tarde, como eu falei, pode se virar ou se voltar contra você mesmo. A Bíblia diz que a pessoa que fala muita bobagem, a Bíblia chama de tolo. A pessoa que fala coisas que não convém é um tolo. E por que tolo? Inclusive eu acho essa palavra muito pesada. Tolo, para mim, é alguém que não tem controle de si próprio. E tudo que ela fala se reduz a nada. Então a Bíblia chama esse tipo de gente de tolo. Conheço uma outra pessoa, que inclusive uma pessoa bem vivida, uma pessoa de idade, mas quando abre a boca para falar, a gente já entende que o cara é um tolo, só pelas bobagens que fala. E pior de tudo é que esse tipo de gente não agrega valor na sua vida. Não agrega. Sabe por que ela não agrega? Porque tudo que ela fala e que entra nos seus ouvidos pode só te puxar para trás. E é aí que está o perigo. Se você vai seguir um conselho de alguém, porque esse alguém tem experiência de vida, mas o que ela fala não agrega valor, é melhor você desconsiderar. Eu dou atenção para muita gente. Eu faço amizade, eu gosto de fazer amizade. Eu falo com muitas pessoas. Só que eu consigo filtrar tudo aquilo que as pessoas vão falando, que vai entrando no meu ouvido. Porque nem tudo que as pessoas falam é uma realidade. Nem tudo que as pessoas falam, elas têm propriedade para falar. E é por isso que eu asseguro para você que se alguém vier falar algo para mim, eu filtro aquilo ali. O que é bom, eu pego. Tiro como lição de vida. O que não presta, eu descarto. Então, muitas vezes é melhor você estar na companhia de alguém que você ama, dentro da sua casa, com seus filhos quando você tem, ou com seus pais, ou com seus irmãos, não sei. Se tem uma coisa que eu particularmente não gosto, pelo contrário, eu detesto, é a soberba, é o orgulho.
Inclusive a Bíblia também fala sobre isso, que a soberba e o orgulho antecede a queda. O que é anteceder? Antecipar. Muitas pessoas elas confiam muito em recursos próprios ou na força do seu próprio braço. Só que tem momentos na vida e situações que os seus recursos não conseguem resolver. E aí acaba que tendo que depender do mesmo jeito de uma força sobrenatural. Gente, a Bíblia é um livro tão sagrado e tão perfeito que tudo que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, hoje, 2026, a gente vê acontecendo. Aí realmente eu não entendo mais nada. Como assim? Quando eu falo que eu não entendo mais nada, eu falo no sentido de que ainda tem gente que não crê nas palavras sagradas, nas palavras da Bíblia. Vocês entendem? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E brevemente a gente vai estar voltando, já estou me aproximando do meu carro. Estava fazendo uma caminhada aqui e agora eu vou seguir para casa. E não esqueça, tá? Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir uma palavra de sabedoria. E brevemente a gente vai estar de volta aqui em nosso canal. Valeu, gente. Forte abraço e até um próximo vídeo. Isso aí.